Pai do Senhor, igreja. Amém. Amém, Jesus, Pai Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 6, versículo 60 até o 71, por gentileza. Livro de João, capítulo 6, versículo 60 ao 71, por gentileza, em nome de Jesus. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus, Jesus. Assim diz na palavra de Deus, onde o título é a deserção de muitos discípulos, o abandono de muitos discípulos. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, de ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido ou enviado. Desde então muitos dos discípulos ficaram para trás, ou seja, abandonaram, e já não andavam mais com Jesus. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, Senhor Jesus. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse o havia de entregar, ou seja, de trair, sendo um dos 12. Amém, igreja? Amém. Amém, Jesus. Então, esta palavra, pode sentar, em nome de Jesus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela fala de dois tipos de abandono, O abandono dos discípulos e de um apóstolo Judas, Dos discípulos do apóstolo Judas. E por isso que temos que estar atentos, meu irmão? Porque espiritualmente existem três tipos de morte, A morte espiritual, a qual nós temos que estar atento para não cair nela, na apostasia, que aqui fala da dois tipos de abandono e da apostasia, de muitas outras coisas. Então há três tipos de morte: a morte espiritual, o abandono da fé; a morte física, quando a gente partir; e a morte eterna, porque se estivermos, quando Cristo voltar, ou hoje ou daqui a pouco, espiritualmente morto, quando morrermos materialmente, fisicamente, o caminho é outro, Nós estamos no caminho para encontrarmos Cristo lá no céu, A palavra de Deus já fala o quanto é necessário da gente poder orar. O irmão já orou aqui sobre a oração, quanto é importante, quanto a gente ora tão pouco, Porque a gente tem que estar esperto para que a gente não caia na apostasia. No livro de 1 Coríntios 10, 12, a palavra de Deus já fala, Fala o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, então esteja atento em oração, se puder jejuando, se puder lendo a palavra, se puder vir o máximo que puder ouvir a palavra de Deus, aquela que confronta, Porque o confronto faz muitos desistir e cair na apostasia também na fé, e por isso estão se juntando aí, tumultuando aos braços de falsos profetas, igrejas cheias que não pregam o Evangelho, mas que estão aí cheias, faltando, de pessoas. Então, o título é a deserção, o abandono de muitos discípulos da presença de Jesus Cristo, E o 60 fala o seguinte: muitos dos discípulos de Jesus, muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? No 61, sabendo que Jesus
em si mesmo, porque os seus discípulos murmuravam disso. Disse-lhes: isto vos escandaliza? Então eles se escandalizavam, porque Jesus pregava a palavra do confronto, falava sobre o pecado, onde muitos não querem mais ouvir, né? Onde muitas vezes eu ouvia, muitos de nós ouviam e dava vontade de abandonar a igreja, de não vir mais, porque doía no nosso coração. É duro, é difícil falar do pecado, daquilo que a gente comete, e é difícil para a gente mesmo que está em pecado aceitar isso. E muitos daqueles dos quais ouviam já não seguia mais Jesus, Jesus já conhecia o coração deles, assim como conhece até hoje, né? Já conhecia a murmuração deles no coração. Então Jesus falou no 62: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Né? Então eles se escandalizavam, simplesmente por isso. No livro de João, no 11, 25 já fala, né? Já fala o seguinte. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Na verdade, voltando atrás no João 41, 42, fala o seguinte: olha por que eles murmuravam. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pois diz ele: desci do céu? Então eles murmuraram por isso. Eles não queriam acreditar que Jesus não estava falando da carne, né? Humanamente, Jesus era humano naquele momento, era homem, mas ele nunca deixou de ser Deus porque era homem. Ele estava pregando sobre o Espírito Santo, sobre a palavra, a qual ele estava praticamente dizendo, né? Jesus estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava dizendo, né? Um dia eu vou morrer por vocês, eu vou morrer por vocês em breve aí, então não murmuram, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, só por mim você vai conseguir chegar, quando morrer, fisicamente, cheio do Espírito Santo, conhecer Jesus, entrar no reino dos céus, escuta a palavra que eu estou pegando, escuta, mas eles estavam murmurando, porque eles estavam vindo sobre a carne. Diziam: esse não é o Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois ele diz: eu sou o pão da vida? Ele está querendo dizer o pão da vida. O pão da vida é aquele que veio trazer o pão, o alimento espiritual, né? Para que você conheça de verdade, né? O céu, você anda no verdadeiro caminho da palavra de Deus. Aí você vê que no 63 fala, né? E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então ele estava pregando aquilo que é Espírito, que é vida, é a palavra. Aquela palavra a qual, quando é pregada e entra no coração do homem verdadeiramente, o Pai leva o seu servo, que quer ouvir verdadeiramente a palavra, a Jesus, através do Espírito Santo, que a Trindade cuida, abraça e leva aos caminhos do Senhor. Era isso que Jesus estava falando. Venha, conheça verdadeiramente a palavra. Você conhece a palavra, é o seu caminho. Você vai ser liberto. Eu vou morrer, eu quero que vocês se libertem. E pregaram a palavra, né, de confronto. Falaram sobre o pecado e eles não aceitaram. Se revoltaram, muitos até abandonaram ele, né, a Jesus Cristo. Muitos abandonaram ele, era cego. Eles estavam cegos, assim como muitos hoje estão cegos, né, ouvindo a palavra, abandonam. Quantas igrejas vazias, pessoas abandonando ao Senhor, né? Estão abandonando cada vez mais. Então eles estavam cegos. No livro de João, capítulo 12, versículo 40, a palavra de Deus fala da cegueira do homem naquela época. Então hoje é a mesma coisa. Então a palavra de Deus fala o seguinte: João 12, 40. Cegou-lhes os olhos. Jesus mesmo fala, o próprio Jesus aqui. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados, né? E sejam curados no sentido de conhecer a palavra de Deus, ele está pelo verdadeiro caminho, pela porta estreita, não pela porta larga, né? Mateus 13, 15, Jesus também, mais uma vez falando, Jesus falando: porque o coração desse povo está endurecido de mau agrado, ouvindo com os ouvidos, e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Eles não queriam ser curados do pecado, eles não conheciam conhecer o verdadeiro caminho,
Eles não queriam entender que Jesus ali não era apenas carne. Ele era carne naquele momento, mas também ele era Deus. Ele nunca deixou de ser Deus porque era homem. Ele nunca deixou de ser homem porque era Deus. Ele é homem e é Deus. E ele, naquela época, estava pregando o evangelho que liberta, o mesmo evangelho de hoje é daquela época. E é o mesmo Deus, Jesus Cristo, o mesmo caminho que nos liberta. Então as pessoas não entendiam ainda, continuam sem entender. As igrejas continuam vazias, entrando na apostasia da fé, porque elas não entendem que aquele evangelho que machuca, que fala sobre o pecado, que confronta, é o verdadeiro evangelho que liberta verdadeiramente, para que possamos conhecer Jesus de verdade. Onde eu conheci, onde muitos conheceram aqui, onde esse Jesus, onde esse evangelho, que me faz dar vontade de pegar e andar nos caminhos dele, mesmo sem força, mesmo triste, mesmo muitas vezes sendo machucado pela fraqueza das lutas, mas só aqui por amor a esse evangelho, por amor a esse Jesus homem, por amor a esse Jesus Deus, por amor a esse Jesus que é o único caminho. E eles não tinham esse entendimento, estavam cegos, não queriam compreender, irmão. Não queriam compreender esse Jesus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, o qual, ouvindo a palavra, o próprio Deus, através da palavra, ele manda o servo dele, que através do Espírito Santo, conheceu de verdade. E Jesus abraça, ele não abandona. E aí no 64, a palavra de Deus fala o seguinte: mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que havia de entregar ou de abandonar, né? De trair, né? Aqui ele estava falando de Judas, né? Que ia entregar, né? Ia abandonar ele naquele momento, ia trair ele naquele momento, né? Ele estava falando isso. No 65 fala, e dizia: por isso eu vos digo, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido, ou se por meu Pai não for enviado. Entendeu? Por meu Pai não foi enviado, mais uma vez. E dizia: por isso, no 65, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, porque ninguém pode vir a Jesus. Jesus falou: se por meu Pai, se por Deus não foi concedido, não foi enviado. Por quê? Porque ouvindo a palavra de Deus, através que a palavra de Deus é vida, né? A palavra de Deus é vida, e é vida eterna, é conhecimento, é o caminho, é Jesus. Então, se você conhecer a palavra, né? Se você conhecer a palavra de Deus, ela vai, através do Espírito Santo, te convencer, através do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te levar até Jesus, até o caminho que vai te libertar. Era isso que ele estava dizendo. Porque a Trindade trabalha junto, né? A palavra de Deus está aqui, é pregada, e ela entra no nosso coração, nos liberta, mostra o caminho de Jesus, e através do Espírito Santo é levada até Jesus, para que somos libertos, andar no caminho, e conhecer verdadeiramente, andar no caminho para não entrar na apostasia da fé. No livro de João, capítulo 6, versículo 45, a palavra de Deus fala o seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, pela palavra de Deus, que é Deus. Porquanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, ouvindo a palavra de Deus, por qualquer um que pregue, imagine com Jesus naquela época, imagina, esse vem a mim. Ou seja, Jesus estava pregando, e o próprio Deus falava através da palavra o seguinte, naquela época pregado por Jesus, né? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, através da palavra de Deus. Imagine, além da palavra de Deus, é ensinado por Jesus. Porquanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido através da palavra de Deus, esse vem a mim. Ele já dizia naquela época, né? Todo aquele que ouvia a palavra, todo aquele que deixa a palavra entrar no coração, ele vem para a presença de Deus, ele vai conhecer o caminho que é Jesus. Ele vai conhecer o caminho que é Jesus. João 6,44 fala o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o consegue. Então, se Deus não mandar através do Espírito Santo, não vai, porque a Trindade ela anda junto. E eu ressuscitarei no último dia. Então, a gente conhece Jesus através da palavra, porque Deus manda, o Espírito Santo leva, Jesus aceita de braços abertos. Você conhece esse Jesus maravilhoso. E você, quando você conhece todo o coração, com amor, em espírito verdade, você não vai querer sair da presença de Deus nunca. Deus é maravilhoso. João 6,36
67 fala o seguinte: todo aquele que o Pai lhe dá, esse virá a mim. O próprio Jesus falando. E o que vem a mim, de modo algum, de modo nenhum, lançarei fora. Então Jesus não vai lançar fora. Se você deixar a palavra entrar no seu coração verdadeiramente. Você que está aí em cima desse prédio ouvindo o Evangelho na rua, do lado esquerdo dessa igreja, do meio, qualquer um que está ouvindo através dessa mensagem, que é a palavra de Deus aí na internet, deixe Jesus entrar no seu coração. Venha através da palavra para a igreja nacional. Nós não estamos pregando aqui placa de igreja, estamos pregando o Evangelho. Que a placa da igreja ela não liberta ninguém, o que liberta é o Evangelho. O Evangelho liberta. Tem muitos aí pregando. Vem para cá, dá tanto que você vai ser salvo. Dá 10 mil, você vai ser liberto. Faz isso, você vai ser curado. 10 mil, 20 mil, você vai ser curado. Não, não é esse Evangelho, é o Evangelho que confronta. Amém, perdão, Jesus. João 6,35 fala o seguinte: o próprio Jesus fala o seguinte: Jesus, o pão da vida, declarou-lhes por Jesus Cristo: eu sou o pão da vida, né? O alimento espiritual. O que vem a mim jamais terá fome, porque você vai se encher do Espírito Santo através da palavra. O que vem em mim jamais terá sede, porque você vai se encher da palavra de Deus. Você não vai se encher da placa de igreja, não. Você não vai se encher, está falando aqui, de campanha. A campanha que ele quer é a campanha de nós. Faça a campanha, nós temos que fazer campanha de oração, campanha de ler a palavra, campanha de tacar o joelho no chão. Essa é a melhor campanha que tem. Então temos que fazer esse tipo de campanha. Não é essas campanhas que estão fazendo por aí, e entrando o povo na apostasia da fé, tentando comprar a Deus, né, para ganhar. Deus não aceita barganha. Pois é, João 5,19 fala o seguinte: então lhes falou Jesus, Jesus falou mais uma vez. Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus Cristo mais uma vez: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Entendeu? O filho não pode fazer nada de si mesmo, porque eles trabalham juntos. Se não somente aquilo que vim fazer o Pai. Porque todo aquele que fizer, porque tudo o que esse fizer, o filho também semelhantemente faz. Então, meu irmão, exatamente isso. Se você conhecer a palavra de Deus, não tem jeito, de modo nenhum, é conhecer verdadeiramente, não deixar através de muitos obstáculos a palavra sair do coração. Ela está sendo falada aqui, você está ouvindo aí, através da internet. Alguém está ouvindo na rua nesse momento, algum lar que dá para ouvir nesse momento. A gente está ouvindo aqui junto, meu irmão. É bom ouvir a palavra de Deus, é o que nos alimenta, né? O que o Pai faz, o Filho também faz, e o Espírito Santo trabalha junto também. Então, quando você escuta a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o Pai traz você até Jesus, Ele vai abraçar você, Ele vai trazer através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar depois da palavra e vai trazer você com braços abertos, porque o que o Pai faz, o Filho também faz, entendeu? Glória a Deus, Jesus. Pois é, amém. A palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa. Amém, Jesus. Amém. 66. Desde então, o 66, o capítulo 66 fala o seguinte: desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás, ou seja, abandonaram Jesus, e já não andavam com ele, já entraram na apostasia da fé, que muitos já estão mudando. Quantas vezes a igreja que prega a palavra, que Deus está vazia, né? Quantas vezes a igreja que confronta, o evangelho que confronta está vazia, a igreja, porque as pessoas querem o evangelho que se adapta a elas, né? Não quer o evangelho que machuca, que nos liberta, que nos leva realmente para o caminho da porta estreita de Jesus, para andar com Ele, para estar no caminho que leva a Cristo e andar com Ele no céu em breve. Muitos estão mortos espiritual, quando morrer fisicamente, a morte eterna será triste. No 67 fala o seguinte: então disse Jesus aos 12, Jesus falou aos 12 apóstolos, né? E para muitos que estavam ouvindo lá, né? Quereis vós também retirai-vos? Então, aqui você vê que Jesus não tinha aquele evangelho de chocolatinho, de açuquinha, que nem um pastor Ricardo muitas vezes fala, que eu acho lindo, o evangelho de amaciar, de fazer carinho, não. Ele falou: vocês querem ir também lá? Não faz igual muitos pastores que faz aí não, que traz as coisas do mundo para a pessoa vir junto, para ficar dentro da igreja, né, irmão?
Não, ou você vem porque ama, ou você vem conhecer o Evangelho, conhece o caminho, ou você não vem. Se você vier para ser transformado, é para conhecer Jesus, né, através da palavra, para que Ele te abrace. Depois da palavra, o Espírito Santo vai te trazer, e você vai abraçar Jesus de um jeito que você vai conhecer Jesus, não vai ter mais prazer nas coisas que você fazia, não vai querer andar mais para trás. Porque Deus é maravilhoso. Porque Deus é maravilhoso. Respondeu no 68. Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Santo de Deus. Amém, glória a Deus, Jesus. Respondeu Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. É o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, o filho de Simão, porque esse o havia de entregar, sendo um dos 12. Sendo um dos 12. Olha só o que Pedro falou. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos, irmão? Muitos estão buscando em homens, né? Santo esse, santo aquele. E santo aquele é barro, é madeira, é ferro, é bronze. Temos que buscar em Jesus para quem iremos. E muitos estão se tumultuando aos falsos profetas. Tem muitos se tumultuando aos falsos profetas aí. Olha só o que ele fala aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que ele não suportará a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às mentiras. Muitos estão voltando às mentiras, mas Pedro não. Olha mais uma vez. Respondeu pois com Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo, Filho de Deus. E quando ele fala aqui no 69, quando ele fala aqui no 71, isso dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque se havia de entregar, sendo nos 12. Porque no livro de Lucas 22, 3 já falava, né? Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então Satanás entrou em Judas, por isso que ele estava possuído e traindo, né, Jesus por Satanás, para que a palavra de Deus fosse cumprida, para que ela fosse cumprida. Então muitos querem o Evangelho, e não importa, meu irmão, se a gente conhece alguém que é do mundo, que não se converteu ainda, e você dá um oi, falar de Jesus, temos que falar de Jesus, não tem jeito, tem que falar de Jesus, é Jesus que liberta, é a palavra que liberta. Mas se além disso não confrontar, se não aborrecer, no Evangelho a gente vai aborrecer muita gente. Eu tinha muitas pessoas que achavam que era amigo aí. Quando eu adoeci, quando eu entristeci, quando eu entrei em depressão, aí foi que eu vim entender que eu conhecia muita gente, mas não eram meus amigos, porque não era em Cristo. 2 ou 3 eu conheci em Cristo e eu percebi que realmente eram meus amigos. Lucas 14, 26 fala o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo do Senhor, conhecendo a palavra, depois que conhece a palavra, andando no caminho da porta estreita, a gente vai ter que aborrecer muita gente. Automaticamente, não precisamos ligar para ninguém, na casa de ninguém, a gente vai aborrecer as pessoas. Elas vão nos odiar. Muitos me odeiam hoje, que andavam junto comigo. Muitos me odeiam hoje, porque eu não precisei ligar para ninguém. Eu tinha muitos amigos que eu achava que era amigo, hoje eu sei que não era amigo, eram pessoas que eu conhecia. E eu olho para elas não com ódio, mas com tristeza. Eu oro por elas. Muitas vezes elas acham que eu não lembro delas, eu lembro. Eu chorava muitas vezes, porque eu precisava de uma delas só para dizer: e aí, irmão e irmã, como é que você está? Boa noite, eu chorando, com depressão. E nenhum deles ligava para mim, nenhum deles queria saber de mim. Só era para beber mesmo, estar naquela vida de louco, né? Mas eu entendo eles, porque
No livro de Hebreus, capítulo 11, 24, 25, 26, a palavra fala o seguinte: Moisés, homem de fé. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio do Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Glória a Deus, Jesus. Então a gente vai sofrer em Cristo Jesus. Sofrer em Cristo Jesus pelo galardão. Então vamos trocar a palavra. Não vamos trocar a palavra de Deus, porque só Ele nos liberta, só Ele é o caminho, e só Ele nos leva a Jesus através do Espírito Santo, depois que conhecemos a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Para finalizar, obrigado pela oportunidade, que eu amo fazer isso. Que nós estamos aqui para a glória nossa, para a glória de homem. Um grande aplauso para Jesus, com todo o nosso coração.